Bom, gurizada, vamos começar então os biocombustíveis, né? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o nome, biocombustíveis. Primeiro, eles continuam sendo combustíveis. Prestem atenção, eles continuam sendo para serem queimados. Eles continuam gerando energia através da queima. Então, eu continuo necessitando de queima, certo? A diferença é esse termo bio. O que significa o termo bio que diferencia dos combustíveis fósseis? Vem de matéria viva. Na verdade, vem de vegetal. Um biocombustível vem de matéria vegetal. Se vem de matéria vegetal, vem de um ser vivo, né? Então, por isso, bio vem de vegetal, vem da cana-de-açúcar, vem da mamona, vem da soja. Então, esses biocombustíveis, eles vão ter uma matéria-prima vegetal, certo? Por isso, biocombustível. Qual é a vantagem dele? Bom, se ele vem de vegetal, o vegetal pode ser plantado. E esse combustível, então, tem uma segunda vantagem, é renovável. Então, primeira coisa, o que é bio? Vem de ser vivo. Qual ser vivo? Vem de vegetal. E se vem de vegetal, eu planto de novo. Então, quer dizer que é renovável. Então, nós temos aí uma vantagem de ser renovável e a outra vantagem de vir de vegetal. Tá, mas qual é a vantagem principal dela vir de vegetal? Então, agora vem o item importante. Vamos destacar aqui, gurizada. Qual é o item importante? Se ela vem de vegetal, enquanto é vegetal, atenção, louquinha, loucão, se vem de vegetal, quando está na forma vegetal, o que o vegetal faz para se manter, para sobreviver? Faz fotossíntese. Olha lá a biologia se metendo aqui. E se ela faz fotossíntese, ela consome quem, cara? Agora vem a grande vantagem. Ela consome o CO2. Para fazer a fotossíntese, o vegetal capta esse CO2 da atmosfera. E esta, atenção, tocou a sirene, tocou a sirene da loucura. Esta é a mais importante informação sobre um biocombustível local. Biocombustível só é importante, só vende, só tem mídia, porque biocombustível consome o CO2 que ele mesmo vai gerar. Como assim, Pierre? Ele vai ser queimado, ele é combustível. Se ele vai ser queimado, ele vai continuar gerando CO2. Então, se cair na prova, atenção, Enem, vestibulares, a PUC, adora isso aqui, baby. Se tem combustível sendo queimado, está gerando CO2. Então, se cair na prova que os biocombustíveis, o álcool e o biodiesel, não poluem, não geram CO2, é mentira, cara. É mentira. Gera CO2 sim. Só que parte desse CO2 gerado na queima do álcool e do biodiesel é consumido pelas plantas, pela cana, pela mamona, que quando estão fazendo fotossíntese, estão gastando, consumindo um pouco do CO2 da atmosfera, o que diminui a conta de CO2 gerado. Por isso são combustíveis também bem interessantes em termos ambientais. Por quê? Porque eles vão gerar CO2, mas parte do CO2 que eles vão gerar ali adiante, eles já consumiram quando eles estavam fazendo fotossíntese. Então, na verdade, eles não aumentam, ou pelo menos não aumentam muito, a taxa de CO2 na atmosfera. Repito, biocombustível é vegetal. Se ele é vegetal, ele é renovável, e se ele é renovável, é uma grande vantagem. Segunda vantagem, ele faz fotossíntese, porque é vegetal. E se faz fotossíntese, consome um pouco do CO2 que ele vai gerar quando for queimado. Agora, tu imagina o petróleo, o carvão e o gás natural. São combustíveis fósseis que estão lá embaixo da terra. Não são renováveis e não consomem CO2 nenhum. Muito pelo contrário. Eles estariam lá embaixo da terra e nunca iriam para a atmosfera. Nunca iriam poluir. Aí tu vai lá e queima eles. Aí eles poluem, gerando CO2. Cada vez mais e aumentando o aquecimento, o efeito estufa, certo? Então, esta primeira análise era para dizer o que é e qual é a vantagem de um biocombustível, certo? Vamos dar uma limpadinha. Bom, e vamos dar uma subidinha aqui. Percebam aqui, ó,
um pouco de mistureba com geografia. Aqui, ó. Brasil e mundo, ó. Vamos analisar. Tem uma questão do Enem, inclusive, que caiu, que muita gente se confunde. Aqui, ó. Hidrelétrica. 15% no Brasil. Isso dados de 2006. Gás natural, 9,3%. Carvão, 6,4%. Urânio, lá, aquelas usinas de Angra, lá no Rio de Janeiro, 1,2%. E petróleo e derivados, 38% de petróleo e derivados. Tu pega o carvão, mais 6,4%, nós vamos em 38,8%, 44,8%, com mais 9 aqui, nós vamos a 53, 54%. Mais da metade do uso é de combustível fóssil, de combustível não renovável. Mais da metade do uso no Brasil. Aí tu tem uma energia, aspas, limpa, que é a radioatividade, que ela é limpa enquanto não vaza, enquanto não tem acidente, porque se tiver acidente, aí ela é trágica. A hidrelétrica, que é a grande sacada do Brasil, por causa das quedas d'água, Itaipu e todas as outras hidrelétricas, só que ela tem uma desvantagem. Inclusive, se perguntarem isso de novo, já caiu no Enem. As hidrelétricas não poluem, Pierre? Polui, cara. O dia que tu vai fazer uma hidrelétrica, tu tem que alagar uma região. No que tu alaga uma região, tu mata a vegetação. No que tu mata a vegetação, porque tu alagou para fazer uma central hidrelétrica, essa vegetação que apodrece gera metano. E esse metano vai para a atmosfera causar efeito estufa. Então, se disserem que uma hidrelétrica não polui, ela polui. O dia que eu vou construir hidrelétrica, ela polui, matando o meio ambiente, alagando tudo, matando vários seres vivos, vários animais, né? E ainda por cima matando vegetais que entram em decomposição e geram metano. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, até a hidrelétrica polui. Essa biomassa também é bem grande usada no Brasil. Então, vocês percebam, eu tenho pouco, até 2006, pouco uso aí de biocombustíveis, né? Quer dizer, o que seria renovável aqui, né? O que a gente tem? 44,7% considerado renovável. Tá aqui, né? É a biomassa, né? Que é usar toda a parte de vegetais e tal para fazer álcool, assim como a gente vai ver adiante, e hidrelétrica. Isso seria renovável, né? No mundo, olha a diferença. 13% renovável, porque tem muitos países industrializados, tipo os Estados Unidos, que é petróleo e carvão. Olha aí. Um pouquinho mais de radioatividade, gás natural um pouquinho mais também, mas tudo combustível fóssil. E a biomassa, esses micro-organismos que vão decompor vegetais para gerar álcool, biodiesel, é muito pequeno, muito pequeno. Né? Então, só para ter uma ideia que o Brasil é um país de ponta em uso de biocombustíveis. Então, para que eu estou discutindo esse gráfico aqui? Porque o Brasil é um país de ponta. O Brasil merece asterisco. O Brasil merece destaque no mundo pelo uso dos combustíveis renováveis. Vou fazer um parênteses e uma ressalva. Alguns já devem ter lido essa notícia ultimamente. O governo federal e o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é do mesmo partido, andam falando de reativar várias usinas termoelétricas a carvão. Tentar fazer o que o mundo faz. O que o Brasil era um país de ponta em termos ambientais, vai fazer um retrocesso, querer usar carvão. O argumento é de que o Brasil está mal em termos de energia e o carvão está lá embaixo da terra. Está lá parado e ninguém vai usar. Se ninguém vai usar, é uma energia que não vai ser usada e o Brasil está precisando de energia. Então, dos males o menor, pensam eles, vamos usar o carvão e vamos tentar minimizar a poluição. Quem já leu o videozinho do carvão sabe que os principais problemas são material particulado da queima incompleta do sólido, aquela fuligem preta, aquilo lá causa irritação, rinite, causa alergia. A quantidade de CO2, já que é um sólido, é muito compacto de CO2 ali, vai gerar muito CO2 e muito efeito estufa. E como ele é sólido, ele é muito contaminado com 20%, 15% de enxofre. E isso vai gerar chuva ácida, certamente. Né? Então, o que os caras dizem? Que eles vão corrigir, que eles vão filtrar, que eles vão impedir que essas novas usinas modernas de carvão poluam, que elas liberem esses compostos tóxicos para a atmosfera. Eu pago para ver. Acho que o carvão é sempre uma energia muito arriscada. Por quê? Porque a exploração é difícil, tem risco de os mineiros ficarem presos lá dentro, como aconteceu no Chile. Então, e além do que polui muito CO2, polui muito chuva ácida, enfim. Eu
não sou muito pro lado do carvão, mas o governo federal está lançando uma campanha, o governo estadual, que é do mesmo partido, está indo junto nessa campanha de usar o carvão, até porque no Rio Grande do Sul tem bastante, ok? Muito bem. Limpando aqui, nós vamos para o primeiro tipo de biocombustível. Álcool etílico ou etanol, né? Álcool etílico ou etanol. O que nós temos que saber sobre o álcool etílico ou etanol? Primeiro, fórmula. CH3, CH2OH. Tá aqui. Álcool etílico. CH3, CH2OH. Esse é o cara. É et porque tem 2 carbonos, ol porque tem OH. Então, álcool etílico, et porque tem 2 carbonos, ol porque tem OH. Qual é o outro nome? Etanol. Né? Esse seria o nome oficial, etanol, e o nome usual, álcool etílico. Certo? Ele é também chamado álcool comum. Né? Álcool etílico ou também álcool comum. Também é o nome usado para o etanol. Quando ele disser o álcool e não disser qual álcool que é, ele está falando do etanol. Né? Caracterização dos álcoois, a presença do OH ligado em carbono saturado, em carbono só com ligação simples. Tá? Características: incolor, inflamável e de odor característico. Todo mundo sabe o cheiro do álcool aí. Né? Mas o importante é que ele é incolor e inflamável, ele parece água, mas é um solvente bem diferente. Tá? Ele é miscível na água por causa das pontes de hidrogênio que faz com a água. A água tem ponte de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio podem ser feitas com o OH do álcool. Isso facilita o álcool a dissolver em água. Vamos lembrar que não é qualquer álcool que é solúvel em água. Álcoois de cadeia até 3 carbonos e um OH são solúveis em água. Muito solúveis em água. Então o etanol é solúvel em água. O etanol é muito solúvel em água. Tá? Porque ele tem uma cadeia bem pequena e 2 OH. Ok? Ele é inflamável, é a grande propriedade dele. O que é inflamável? Ele queima, e queima bem, depois a gente vai ver. Ele queima, e por isso eu posso queimá-lo, gerar energia, certo? O seu ponto de fusão é menos 114 e o de ebulição 78, ou seja, é líquido a temperatura ambiente. E ferve antes da água, né? Ferve numa temperatura abaixo da água. O que significa isso? Ele é mais volátil que a água. Ele é mais volátil que a água. Seu principal emprego, combustível, queimando ele direto, carros a álcool ou carros flex, onde o Brasil é o campeão do mundo nessa tecnologia. Os carros a álcool saem todos aqui fabricados no Brasil. O Brasil é quem vende, exporta e fala bem de carros a álcool no mundo afora. Uma vez o Lula, inclusive, quis empurrar para os Estados Unidos essa tecnologia de carros a álcool e vender o álcool aqui do Brasil. É óbvio que o protecionismo americano impediu esse tipo de situação. Tá? Mas ele é, então, um combustível. Também é usado como aditivo dentro da gasolina, depois eu comento isso. Na gasolina, no Brasil, a gente bota álcool como aditivo para melhorar a queima. Em alguns países, eles botam um éter, eles botam o metoxiterquibutano, né? Ou chamado MTBE, que já foi usado durante um tempo aqui no Brasil, mas o pessoal considera que é tóxico. Então, na verdade, no Brasil, ele é usado como aditivo no lugar do MTBE, tá? Que durante um tempo foi usado aqui no Brasil, mas considerado muito tóxico, certo? Bom, também ele é usado como bebidas alcoólicas no mundo inteiro. Você sabe que as bebidas são entorpecentes para deixar as pessoas mais felizes, mais corajosas, para a guriazinha dizer, eu dei para ele, mas foi culpa do álcool que eu tomei, aquela tequila de ontem. E para os magrão ter coragem com essa lata feia que tem aí de chegar naquelas minas bonitas ali, né? Então, o álcool é usado em bebida alcoólica, é usado em combustível de carro e também é usado em combustível de gente, né? Porque tem cara que toma e só vai ter coragem depois que tomar uns golinhos, tá? Também usado muito como desinfetante, sobretudo desinfetante em gel, desinfetante para mãos. Na época da gripe A, bombou o álcool 70% nas redes sociais, em tudo que é lugar. Os caras mandavam todo mundo usar, tu ia em qualquer lugar, até no ônibus tinha, tu ia numa repartição, num consultório, bombava álcool gel 70% para desinfetar as mãos por causa da gripe A. Tá? Então, essas são as principais características do álcool etílico. Uma molécula C2H6O, essa é a fórmula molecular, C2H6O, e que dentro da estrutura tem 2 carbonos e um OH.
é muito polar, portanto muito hidrofílica, muito solúvel em água, o etanol. Infinitamente, eu diria. Tudo que tu botar de etanol e água vai se misturar e vai formar uma mistura homogênea, vai se dissolver perfeitamente. Ok? Bom, gurizada, outra coisa importante que a gente tem que saber é a fonte de obtenção, as fontes de obtenção do álcool etílico. A reação química que produz o álcool etílico é a reação de fermentação de açúcares. Na verdade, não é a única. Nós podemos obter o álcool etílico, o etanol, a partir de vários processos, mas o principal é fermentação de açúcares. Então, nós teríamos que ter açúcares. Mas o que são açúcares? Bom, quimicamente falando, os açúcares são cadeias carbônicas, né, que vão ter vários OH, por isso chamados de polióis ou poliálcois, vários OHs na cadeia, e vão apresentar normalmente o grupo aldeído ou o grupo cetona. Então, cadeias carbônicas, vários OH e o grupo aldeído ou o grupo cetona caracterizam os açúcares, glicose, frutose, maltose e assim por diante. Também nós temos os disacarídeos, trissacarídeos, polissacarídeos, que são a união desses vários açúcares. Por exemplo, a sacarose é a união da glicose e da frutose. Nós temos o amido, várias glicoses formando um polímero. Outros polímeros importantes têm a ver com os açúcares e carboidratos, o glicogênio, a celulose. Então nós temos aí diversos exemplos de polímeros, de carboidratos formados de açúcar. Tá, então se eu encontrar isso, se eu encontrar um açúcar comum, um disacarídeo, um polissacarídeo, um polímero desses, uma sacarose, uma galactose, um amido, um glicogênio, eu vou poder então fazer a fermentação, que é uma reação que envolve oxirredução. Envolve oxirredução destes açúcares até chegar no etanol, que seriam 2 carbonos com um grupo OH. Percebam que tem a ver, né? Açúcares, vários carbonos, vários OH. Eu vou quebrando a cadeia até chegar em OH e 2 carbonos, que é o etanol. Então tem sentido, tem uma lógica na produção do álcool a partir dos açúcares, certo? Bom, gurizada, outra coisa que a gente tem que discutir aqui é a parte química mesmo, né? E dentro da parte química, então, vamos lembrar, a fermentação é uma reação de oxirredução que ocorre a partir de micro-organismos. Olha aqui, ó, a gente acaba colocando fermento biológico. Né? Esse fermento mesmo para fazer pão, esse fermento biológico aí, é esse fermento aí que contém organismos do tipo Saccharomyces cerevisiae, são eles que misturados com água e açúcar vão produzir o etanol. Né? Esse fermento, esses micro-organismos vão liberando enzimas, né, que vão converter o açúcar em álcool. Tá? Então, vamos analisar como é que é. O carboidrato que eu tenho lá, seja a sacarose que tem na cana, na beterraba, na uva, seja o amido que tem no milho, no arroz, ele vai ser quebrado, a sacarose, o amido, o glicogênio, a celulose, enfim, vão ser quebradas até glicose, até um monossacarídeo, que é a glicose. Essa glicose, que é um monossacarídeo, que veio seja da sacarose, que é um disacarídeo, ou do amido, que é um polímero, que é um polissacarídeo, quando eu reduzir até glicose, essa glicose é atacada então pelas enzimas produzidas pelos micro-organismos e se transforma, observem aqui, em 2 moléculas de etanol e 2 de gás carbônico. Então eu gero gás, ó. Por isso que champanhe tem gás. Né? Os caras deixam formar bastante, processo de fabricação para formar bastante gás. Mas a cerveja muitas vezes tem um pouquinho de gás, o próprio vinho tem gás. Por quê? Porque gera CO2 junto. Então lembra da champanhe e te lembra, tu está produzindo champanhe, está produzindo álcool etílico, mas está produzindo também gás carbônico. Já perguntaram o que era produzido junto com o álcool nessa reação de fermentação. A gente produz gás carbônico. Ok? Então, reação bem interessante, bem importante, tá? Aqui tem uma tabelinha com algumas produções de álcool pelo mundo, né? Etanol do milho, Estados Unidos. Tá? Então, o balanço de energia com diversas matérias-primas substituindo a energia fóssil. Olha como os Estados Unidos usa pouco. Seria 1,3 o uso de álcool, energia renovável, no lugar de energia fóssil. Né? Então olha como os Estados Unidos usa pouco isso aqui, né? Usa pouco essa energia renovável. Olha o Brasil, número 1 no mundo,
por causa da questão do incentivo ao álcool, né? Então, álcool etílico faz com que o Brasil use, em termos de biocombustíveis, muito mais 8,9 a taxa, né, em relação à quantidade de energia fóssil utilizada, né? A Alemanha usa beterraba, na África do sorgo sacarino lá, e do trigo na Europa, e da mandioca também, bem pouco aqui. Tá? Mas enfim, o que importa é que o Brasil é o número 1 em uso de etanol por causa de todo o pró-álcool que veio aí já desde o século passado. Tá? Bom, aqui cabe um pouquinho, já que nós estamos falando um pouquinho de geografia, um pouquinho de questões políticas, vale lembrar aqui que o etanol hoje em dia, mesmo no Brasil, não tem mais a importância que teve antigamente. O que aconteceu? Os caras não acompanharam a quantidade da frota de álcool, de carros a álcool, de carros flex, não acompanharam o investimento em produção. Nós temos poucas usinas de cana, nós temos poucos canaviais, nós temos uma produção de cana insuficiente para o próprio país. E olha que o Lula, na época, queria vender pelo mundo inteiro aí, né? Que o Brasil ia ser exportador de álcool. Nós não damos conta do nosso próprio consumo. Isso encareceu o preço do álcool e aí hoje em dia não vale a pena. O cara que tem um carro flex, ele não usa álcool no seu carro flex, porque o álcool tem que ter no máximo 70% do preço da gasolina para valer a pena botar álcool. Por quê? Porque ele consome mais, ele gasta mais que a gasolina. Então já fizeram várias contas de consumo de álcool e de gasolina. O álcool só pode estar no máximo até 70% do preço da gasolina. Se ele tiver 71% do preço da gasolina, já é um álcool que não está valendo a pena colocar. Certo? E na maioria dos estados, na maioria das cidades do Brasil, o preço do álcool é acima de 70% do preço da gasolina, o que inviabiliza, o que não vale a pena usar álcool no carro flex. Certo? Então, o que acontece com isso? Acontece que os donos de canaviais, de indústrias de cana-de-açúcar, estão preferindo pegar essa glicose, essa cana-de-açúcar, e fazer açúcar mesmo. Refinar o açúcar e vender açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar mascavo, porque o açúcar está mais caro que o álcool. Observem bem, os caras têm a cana, extraem a cana, tiram da natureza, tiram o suco da cana e desse suco da cana tem que tirar o açúcar. Se ele vender o açúcar, é mais caro do que se ele continuar processando esse açúcar até virar álcool. Então, quer dizer, o cara vai gastar mais dinheiro, mais energia fazendo o açúcar virar álcool para vender por um preço mais barato? Só os arigó, só os abobadinhos da enchente, só os juca-balo, louco de atar. Então, o que os caras vão fazer? Os caras donos de canaviais vão vender o açúcar. O açúcar dá mais dinheiro. Aqui, meu, business são business, cara. Ah, mas o governo fez um investimento no pró-álcool para vocês produzirem álcool e não açúcar. Mas isso não está em contrato. Vocês nos ajudaram, beleza, fizeram financiamento, nós montamos a nossa indústria canavieira, nós montamos a nossa indústria de cana-de-açúcar, só que agora nós queremos ganhar dinheiro e está dando mais dinheiro vender açúcar do que vender álcool, certo? Então, precisam saber isso aí, que hoje em dia tem que haver um investimento e uma preparação, e isso daqui a pouco eu vou falar envolvendo até tecnologias novas, para aumentar, atenção senhoras e senhores, pessoal até na redação, para aumentar a quantidade de álcool no Brasil, a produção de álcool. Um problema hoje no Brasil, vamos dizer, socioeconômico, né, que tem a ver político também, político e socioeconômico, que tem a ver com a falta de álcool, ou seja, nós temos que produzir mais álcool, fazer com que vale a pena produzir mais álcool para as indústrias de cana-de-açúcar, ok? Bom, gurizada, falando em álcool etílico, a gente não pode fugir de falar de algo que vocês conhecem bem, né, bebum? As bebidas alcoólicas, né? E dentro do estudo das bebidas alcoólicas, lá pelas tantas vem a taxa, a concentração de álcool. E isso já caiu até no Enem, porque isso tem a ver com química muito, né? Tem a ver com soluções. Então, vamos dar uma discutida sobre taxa alcoólica, quantidade de álcool nas bebidas, teor alcoólico, né? É o termo que eles chamam, né? Teor alcoólico. Inclusive, depois tem até uma análisezinha sobre o bafômetro, né? Bom, então assim, primeira coisa, volta e meia, olha lá na cerveja, está escrito 5 graus GL. O que seria 5 graus GL? Seria graus GL de Gay-Lussac, né? Em homenagem ao cara que estudou isso aqui. Para nós, quimicamente falando, esse 5 graus GL é 5%
volume por volume. Atenção, soluções, cara. 5% volume por volume. Traduz para mim isso aqui, vamos ver se tu sozinho aí consegue. Traduz para mim, o que significa 5% volume? Significa 5 ml de álcool, que é o nosso soluto, a cada 100 ml da bebida, que seria a nossa solução. Então percebam, a bebida toda, a latinha de cerveja, é a solução. E o álcool etílico é o nosso soluto. E esses 5 graus GL, ou 5% volume por volume, indica que tem 5 ml de álcool, é o que tu está tomando a cada 100 ml de uma latinha daquelas. Se a latinha tem 300 ml, uma latinha de cerveja geralmente tem 300 e poucos ml, tu está tomando 15 ml de álcool etílico direto na tua circulação. Certo? Então, só para ter uma ideia, né? Só para ter uma comparação aí a respeito das bebidas, certo? Bom, e aí, vem para cá. Uma outra maneira de expressar seria em gramas por 100 ml. Aí seria a porcentagem massa-massa. Isto aqui é uma porcentagem, o título, por volume. Tá? Gramas em cada 100 ml da bebida. Esse normalmente é o que se usa no bafômetro, né? Vai pegar lá, vai fazer um exame do bafômetro, ele vai aparecer em gramas de álcool a cada 100 ml ou miligramas de álcool, porque afinal o bafômetro aceita miligramas, né? As leis do Brasil, não gramas de álcool, mas sim miligramas, né? Então, observem aqui, nós temos bebidas fermentadas, primeiro caso aqui, ó, e bebidas destiladas. Estou separando aqui em fermentadas e destiladas. As bebidas fermentadas, cerveja, vinho verde, vinho branco, vinho maduro, espumante, os vinhos generosos que eles chamam de vinhos do Porto, vinhos mais amadeirados, né? Então tá aqui, ó. Olha a concentração. Bebidas fermentadas, pessoal, vão nos dar uma pequena concentração de álcool. 13,5, 8, 9, 15, até 17% de álcool a cada 100 ml da bebida, certo? Já as bebidas destiladas, aí eu consigo uma concentração maior, ó. Whisky 32, gin, rum, brand, aguardente, bagaceira, olha que legal isso aqui, bagaceira, tem louco que diz, essa que eu vou tomar, chinelo, água ardente vínica, que eles chamam até 62%, e a gente sabe que não está aqui, teria absinto, né, nós teríamos a vodka aqui com em torno de 40%, então, o que importa isso aqui, né, o que isso tem que ver, assim, com o que a gente estudou? Pessoal, a fermentação, que é aquele processo de oxirredução que os micro-organismos fazem, vai até ali uns 20% no máximo de álcool. Ou seja, se eu quiser mais álcool, eu vou ter que concentrar. Como é que eu vou concentrar o álcool? Nós vamos ter que destilar. A destilação, por isso as destilarias de álcool, né? A destilação faz com que eu vá evaporando o álcool, ele leva um pouco ainda consigo a água, mas vai ficando cada vez mais concentrado. Quanto mais eu destilar, maior a taxa de álcool eu vou ter. Então eu vou destilando, vou conseguir essas bebidas. Se eu destilar mais ainda, eu vou conseguir o álcool combustível. Se eu fizer várias destilações, eu vou cada vez concentrando mais. Então, aqui eu dei 1, 2 destilaçõezinhas e eu consegui uma concentração de álcool de bebida, 40%, 60%. Mas para combustível, o álcool combustível, eu preciso várias e várias destilações, nós vamos ver adiante. Mas, enfim, o que me importa é, quanto mais eu destilo, mais aumenta o teor alcoólico, mais aumenta a taxa de álcool dentro desta
solução aquosa, certo? Bom, uma outra coisa que está aqui, que a gente também tem que destacar, é o teor alcoólico em termos de uso dentro da casa, né? Por exemplo, muitos aí já usaram álcool para acender o churrasco, né? Para acender o fogo do churrasco. O álcool para acender fogo, antigamente era vendido, e era o único álcool vendido lá em torno de 95%. Tinha nas prateleiras dos supermercados aí, álcool 95. Era líquido, vinha umas garrafinhas, né, de álcool lá, era líquido. Qual é o problema de um líquido com 95% de álcool? Esse líquido com 95% de álcool, ele é muito perigoso para as crianças e mesmo para os adultos, sob o risco de explosão. Por quê? Porque ele é líquido, então ele escorre e ele é altamente inflamável, porque é praticamente álcool puro, percebam, 95%. E antigamente era só o que se vendia, pessoal. Tu ia nas prateleiras, farmácias, supermercados, era álcool 95%. Ele era usado para limpeza, ele era usado para acender churrasco, acender o fogo do churrasco, né? Acender o carvão lá. Ele era usado para colocar em feridas também, para fazer asepsia, né? Então ele era o álcool único que era vendido. Aí, como foram registrados muitos acidentes, eles acabaram dividindo o álcool em escalas, né? Hoje em dia o álcool para limpeza, ele vem aí em torno de 40%, 45% no supermercado. Vocês vão ver lá. A maioria dos frascos de álcool tem em torno de 45%. Por quê? Porque daí já não é mais inflamável. Tem cara que tenta acender o churrasco com esse álcool aqui, cara. Tenta acender o fogo do churrasco com esse álcool. Cara, tu vai molhar o carvão. Ele tem 65% de água. Só 45% de álcool. Esse não adianta para tentar acender o carvão. Por quê? Porque ele vai mais molhado do que acender. O álcool, para ser usado como combustível, ele é acima de 90%. Então, para poder acender o fogo e não molhar o carvão, tem que ser um álcool acima de 90%. Tá? Para limpeza de asepsia, para limpeza por exemplo, para limpar a bundinha para tomar uma injeção, para limpar o bracinho, né? Para asepção de feridas e para matar bactérias e para matar outros micro-organismos, tem que ser em torno de 70% aí, né? 70%, 80%. Na época da gripe A, né? Na época da gripe A, aqui ó, se usava muito álcool 70%. Por quê? Porque ele não é tão concentrado a ponto de não ser tão solúvel em água, por exemplo, não interagir com outros sistemas, mas ele também não é tão diluído a ponto de virar uma água pura ou uma água, mais água do que álcool, que é o que acontece nesse 45%. Tá? Então, o ideal, assim, os caras fizeram a conta na época lá da gripe A, fizeram experiências, seria usar o álcool 70%. Tá? Repetindo então, bebidas alcoólicas, a gente vai nas fermentadas ali de 3 até uns 20%. Bebidas destiladas, a gente consegue de 30% até 60%, 70% ali em relação ao absinto. E se eu quiser álcool combustível, é acima de 90%. Né? Álcool combustível é acima de 90%. Né? De 90% para cima. Né? Inclusive para acender o churrasco, seria aquele álcool 95%, acender o carvão que nós vamos usar no churrasco, certo? Então, percebam que eu tenho aqui várias aplicações e as suas concentrações específicas. Eu vou dar uma limpadinha aqui e vamos subir um pouquinho, só para lembrar então as graduações alcoólicas que eu te falei aqui, né? Eu te falei em graduação 70%, por exemplo, que é usado para limpeza. Tá? 70%. Pode ser 70% massa-massa? Sim. O que significa 70% massa-massa? 70 gramas de álcool a cada 100 gramas da bebida, da solução. Se for 70% massa-volume, que é muito usado para análise de bafômetro, né? Para análise de teor alcoólico no sangue, que é muito usado para análises clínicas. 70% massa-volume, seria as mesmas 70 gramas de álcool, só que não em 100 gramas da mistura, não em 100 gramas da solução, mas sim em 100 ml. Então cuidado, massa-massa, 70 de álcool a cada 100 gramas da bebida, da mistura. Se for 70% massa-volume, muito usado em análise clínica, 70 gramas de álcool a cada 100 ml da mistura. Tá, e se for 70% volume-volume, que é os graus GL, volume-volume, que é muito usado na graduação de bebidas alcoólicas.
70 ml de álcool, que é volume, né? A cada 100 ml da bebida. Tá? Então nós temos 70 gramas por 100 gramas da solução, 70 gramas por 100 ml da solução ou 70 ml por 100 ml da solução. Essas são as graduações alcoólicas. Lembrando que essa primeira não é muito usada para álcool, a segunda é muito usada em análises clínicas, massa por volume, e a terceira, volume por volume, é muito usada para expressar a concentração da bebida alcoólica, famosos graus GL, ok? Bom, gurizada, em termos de combustível, hein? Vale a pena a gente dar uma análise aqui em termos de combustível. Nós temos aí algumas siglas, né? A gente antigamente ia no posto de combustível e estava escrito lá na bomba: álcool, álcool, álcool. O problema é que não é qualquer álcool, né? Álcool é o nome de uma função orgânica. A gente precisa dizer qual é o álcool. Então, por norma, determinação até internacional, a gente trocou álcool por etanol. Então, na verdade, nas bombas de combustível hoje não está escrito mais álcool, está escrito etanol combustível. Tá? Antigamente, a Petrobras tinha algumas siglas, nomenclaturas. Então, por exemplo, AEHC seria álcool etílico hidratado combustível. Tá? Hoje em dia, como é que é chamado? Etanol hidratado combustível. Aí teria lá o álcool etílico anidro combustível. Hoje é o etanol anidro combustível. Então percebam que eu tenho aqui duas siglas e eu quero discutir elas. Sobretudo o hidratado e o anidro. Pessoal, o álcool que é vendido para colocar direto no teu tanque de gasolina, de carro flex lá, né? Tanque de álcool, na verdade, direto no carro, vendido da bomba de combustível direto para o carro, é o álcool hidratado. Percebam, o álcool que é vendido direto ao consumidor nos postos de combustíveis é o álcool hidratado. Ele tem em média 7% de água. É o que é aceito. Então, na verdade, nós vamos ter de 92,6 a 93,8, geralmente, por cento. Isso aqui é grau GL, então é por cento de álcool. Nós vamos ter em torno de 92 a 93 e pouco por cento de álcool naquele álcool que bota direto no carro flex, direto no carro álcool. Por que não se pode botar esse álcool direto no carro a gasolina? Justamente porque tem água. Ele tem água e a gasolina é immiscível com a água. A gasolina não aceita a água. Além do que o motor, as peças desse carro não são preparados para a corrosão que a água causa. Então, os carros flex ou os carros a álcool são preparados para ter essa água junto no álcool, para sofrer essa corrosão e essas reações que a água vai proporcionar. O teu carro a gasolina não. O teu carro a gasolina só aceita materiais apolares. A gasolina é apolar. E o teu carro a gasolina só vai aceitar gasolina. Por quê? Porque se eu botar álcool, esse álcool tem junto com ele água, e essa água, além de deixar a gasolina e a água em fases distintas, né? Nós vamos ter a água e a gasolina, eu vou ter corrosão, eu vou ter depreciação, estragos no motor causados por esse álcool. Então, tu que tem carro a gasolina não pode botar álcool. Tu que tem carro flex, o carro flex é preparado para receber em qualquer quantidade álcool e gasolina. Então é um motor diferente, é um motor todo tratado, que é especial para receber essa água que vem junto com o álcool. Tá, Pierre, mas eu ouvi dizer que na nossa gasolina tem álcool como aditivo. Exatamente. Essa gasolina, ela recebe álcool anidro. O que é álcool anidro? Ou hoje, né, etanol anidro. O que é isso? É o álcool sem água. Ele é isento de água. E ele é colocado como aditivo dentro da gasolina, porque a gasolina não pode ter água. Então, observem bem uma questão que pode aparecer. Tem dois álcoois no comércio aí.
O álcool etílico hidratado, hoje conhecido como etanol hidratado combustível, é aquele que é vendido direto no posto. Esse é vendido para botar nos carros. E o álcool etílico anidro combustível, ou etanol anidro, que é o sem água, e esse não é vendido, pessoal. Esse é adicionado dentro da nossa gasolina. Ele é colocado dentro da gasolina que é vendida no Brasil. Em outros países eles botam MTBE, que é um éter. Aqui no Brasil a gente tem álcool e ele é usado como um cara para facilitar ali a combustão, a iniciação da combustão ali, certo? Então esse álcool anidro é adicionado dentro da gasolina. Então se te perguntar, o que é álcool hidratado? O que é etanol hidratado? É com água, em torno de 93% de álcool, 7% de água. Ele é vendido direto nas bombas, por isso que carro a gasolina não pode receber esse álcool. Já o álcool anidro, ele é usado como aditivo para melhorar a queima na gasolina. E esse álcool anidro, ele é apolar, ele não é que ele é apolar, ele não tem água, né? E ele é miscível com a gasolina, né? Ele continua sendo parte polar e parte apolar, como a gente já viu. Inclusive até vale a pena revisar aqui, ó. Por que o álcool ele é solúvel na água e na gasolina? Porque ele tem uma cadeia curta de 2 carbonos e um OH. Esse OH faz pontes de hidrogênio e atrai quem? A água. Já essa cadeia, ela faz forças de Van der Waals e atrai quem? A gasolina. O álcool é anfifílico, isso já caiu no Enem. Anfifílico. Significa que anfi tem os dois caráteres. Ele tem uma parte hidrofílica, que é onde tem o OH, e atrai a água. E ele tem uma parte hidrofóbica que atrai a gasolina, porque é apolar, que é a cadeia. Certo? O álcool etílico é anfifílico. Ele tem parte hidrofílica, que atrai a água, no OH, por ponte, e uma parte hidrofóbica, que é a cadeia, que atrai a gasolina. Então percebam, voltando aqui, o álcool etílico anidro combustível é o sem água. Esse sim pode ser adicionado na gasolina, vai formar uma mistura homogênea, vai se dissolver completamente na gasolina e vai melhorar essa queima da gasolina, certo? Então, esses dois tipos de álcool aqui vocês têm que conhecer, vocês têm que ser informados que existem esses dois tipos de álcool, o anidro e o hidratado. Bom, uma questão, como é que se obtém o hidratado a 93%? A gente pega o álcool fermentado, que vai ter lá quantos por cento? Ah, vai ter aí, sei lá, 20, 17%. A gente destila ele, então esse álcool aqui hidratado a 92, 93%, ele é obtido através de diversas destilações. O problema é que chega uma hora que não sai mais um pouquinho d'água. Então o que acontece? Os caras destilam até o momento em que chega a 93%. A partir daí, eles vendem esse álcool. Ou se eles quiserem o anidro, atenção, se eles quiserem o anidro, não é destilando. Para tirar o resto de água que sobrou, esses 7%, eu vou pegar e vou adicionar cal. Para obter o álcool anidro, eu pego o álcool hidratado e adiciono cal virgem. Esta cal virgem reage com o restinho de água que tinha e precipita no fundo na forma de hidróxido de cálcio, eliminando a água do sistema. Então a cal funciona como desidratante. Observem o que eu consigo. Eu consigo com essa adição de cal até 99,3%. Ou seja, sobrou 0,5%, 0,7% de água dentro desse álcool. Isso é muito pouco, isso não faz diferença, isso pode ser adicionado na gasolina. Então vou repetir. Fermentação, Pierre, até quanto de teor alcoólico vai? Até uns 20%. Eu vou destilando, bebida alcoólica, 60%, 70%. Se eu continuar destilando, eu vou conseguir álcool combustível? Vai, até uns 93%. Dali, velho, não é mais por destilação que eu tiro aquela água. Aquele 7% de água restante eu vou tirar pela adição de um dessecante, de um desidratante, que a gente usa cal. A cal reage com esse pouquinho de água e precipita na forma de hidróxido de cálcio. O que eu faço? Eu filtro esse hidróxido de cálcio do fundo e eu tenho então o álcool anidro,
que na verdade não é totalmente anidro, ele tem lá em torno de 0,7% de água ainda, mas 99% é álcool e é isso que importa. Tá? Então, cuidado com essa questão envolvendo combustíveis aí. E, sobretudo, com essa questão de hidrofílico, hidrofóbico e anfifílico. O Enem adora, louquinha, adora isso aqui. Tá? Então, presta atenção nisso, que eles amam isso aqui, certo? Aqui nessa mesma página, também para a gente matar, tem uma outra coisa que eu já falei aqui, né? O grande problema do álcool e do açúcar. O álcool preocupa, porque aqui, ó, dados recentes até, de 2011 e 2012. Cana-de-açúcar, produção 375 milhões de toneladas. Quebra da produção, 10% que eles perdem. Açúcar, 23%. Álcool, 15%. Ou seja, os caras estão usando a cana para produzir açúcar em vez de produzir álcool. Né? Então, olha aqui, ó, preço do açúcar. O açúcar era barato, não sei o que. Olha o preço do açúcar em 2011. O preço do açúcar lá em cima. O que o usineiro vai fazer? Ele vai vender açúcar, que é um momento intermediário do processo, e está mais rentável, ou ele vai deixar de vender o açúcar e ganhar dinheiro e vai continuar processando esse açúcar até chegar no álcool, gastando dinheiro e energia até chegar no álcool, e quando chegar no álcool ele vender mais barato. Ninguém é otário, ninguém é jaguar. Então é óbvio que os caras não vão fazer isso. Né? Os caras não vão usar o álcool para... não vão usar a cana para produzir álcool. Eles vão usar a cana para produzir açúcar e vão vender açúcar. Então o governo tem que encontrar uma saída para obrigar os usineiros a produzir álcool e aumentar a quantidade de álcool no país, para então a gente poder baixar o preço desse álcool e começar a usar nos carros flex. Senão os carros flex estão aí obsoletos, porque eles são flex, mas tu só usa a gasolina, porque está mais do que 70% da gasolina o preço do álcool. Tá? Então, isso é uma informação importante. Outra coisa que a gente tem que saber, e que faz 2 anos aí que inaugurou no Rio Grande do Sul, algo muito importante, teve até o presidente, o Lula, foi lá inaugurar, e naquele mesmo ano já caiu na URGS, na PUC, já caiu no Enem, já caiu em tudo, é o tal do plástico verde. Pessoal, nós temos que saber o plástico verde. Vamos botar aqui bem grande. Plástico verde. Como é que nós vamos conseguir o tal do plástico verde? Cara, primeiro, o plástico verde não é verde. Segundo, ele não é biodegradável. Não é verde. Não é biodegradável. Ele não é melhor do que os outros plásticos. Ele é um plástico comum. Ele é um plástico comum, cara. O plástico verde só recebe esse nome por qual motivo, então? O plástico verde, não é biodegradável, não é um plástico que não polui, ele polui igual aos outros. Até vou escrever, polui igual. Tá bem, então qual é a vantagem desse plástico verde? Bom, vamos dar uma limpada aqui e vamos saber qual é a vantagem desse plástico verde. Pessoal, a grande vantagem é que ele vem... Vamos fazer um histórico aqui. Nós temos o petróleo. Do petróleo a gente tira a nafta. Da nafta a gente tira o etileno. E do etileno a gente tira o polietileno. Tá? Vamos fazer esse esqueminha aqui. Petróleo. O que eu faço no petróleo para tirar a nafta? A destilação fracionada, que é um processo físico. A destilação fracionada do petróleo é um processo físico. Aí, o que eu faço nessa nafta? Eu vou lá e ainda faço processos de destilação até obter o etileno, que é o CH2
liga dupla CH2. Por que et? Porque tem 2 carbonos. Por que en? Porque tem liga dupla. Esta liga dupla permite que eu quebre ela e grude um etileno no outro, formando o polietileno, que se representa CH2, simples CH2, porque eu quebrei a dupla, e a dupla que quebrou, eu ligo um no outro N vezes. Esse N aqui fora do parênteses indica que eu formei um polímero. Pergunto para ti, se eu tenho isto aqui, que é um monômero, que é o etileno. Atenção, o etileno é o plástico? Não. O etileno é um monômero. Ele se gruda várias vezes, ele forma o polímero. O polímero é que é o plástico. O polímero, polietileno, é que é o plástico, certo? Isto é um fenômeno químico, uma reação de polimerização. Fenômeno químico, polimerizar, juntar monômeros. Vários etilenos vão formar o plástico, que é o polietileno. Isso aqui é o plástico. Saquinho de lixo, saquinho de supermercado, outros tipos de embalagem, garrafa PET também usa polietileno. Então, vários tipos de aplicação. Aqueles filmezinhos para enrolar a carne para congelar, enfim. Tá aqui toda a cadeia do polietileno, do plástico. Vem do petróleo, que tira a nafta tem etileno, o etileno polimeriza e forma o polietileno. Onde é que entra o tal plástico verde? Então vamos voltar para o verde aqui. Em vez de pegar do petróleo, eu vou eliminar esta parte aqui que eu circulei. Em vez de obter o etileno do petróleo, eu vou obter o etileno de outras fontes. Qual é a fonte? Eu vou na cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, eu tiro a glicose. A glicose fermenta e gera o álcool etílico. O etanol, e o etanol vai produzir o etileno. Acorda, Luquinha! Observa que daqui para frente, tudo não vai ser diferente. Tudo vai ser igual daqui para frente. Eu tenho o mesmo etileno, que vai sofrer a mesma polimerização para formar o mesmo polietileno que vinha do petróleo. Observem aqui então, que daí da cana eu faço uma extração do suco da cana. Isso é um fenômeno físico. Extração. Moe a cana e extrai o suco. Extração do suco, fenômeno físico. Aí eu tenho a glicose. A glicose, o que eu faço com ela? Eu faço uma fermentação. Eu faço uma fermentação da glicose e obtenho o álcool etílico. E aí, ó, o álcool etílico para obter o etileno, pessoal, tá aqui, ó. É essa reação toda aqui. Reação bem famosa, já caiu na URGS, na PUC, no Enem. A reação de desidratação, intramolecular do álcool. A partir da desidratação intramolecular, pessoal, isso é química pura. Desidratação intramolecular do álcool etílico, eu vou obter o etileno, que vai ser usado para fazer o plástico. Observe, eu vou eliminar o petróleo, a nafta, para obter o etileno. Eu vou pegar a cana, vou extrair o suco da cana que tem glicose, vou fermentar essa glicose, ela vai ter o etanol, o álcool etílico. Esse etanol eu vou desidratar aqui. Ó. Aqui, na verdade, vamos até dar uma apagada. Eu peguei uma reação que já estava pronta. Vamos só deixar o etanol para nós aqui. Tá? Vamos limpar aqui. E aqui. Ó. Na verdade é CH3, CH2OH. Esse é o etanol. E o que ele vai ter aqui?
Vamos tirar isso aqui daqui. Isso aqui daqui. Aí. Aqui vai ter CH, tá? Porque eu tinha pego uma outra reação, mas agora vamos ver ela. Etanol, ET-OH. Sob condições rígidas, o que são condições rígidas? 170 graus, na presença de um forte desidratante, que é o ácido sulfúrico concentrado. Ele suga, ele succiona, rouba a água. O que o ácido sulfúrico faz, pessoal? Ele vai lá, ó, e arranca o H de um carbono e o OH do outro. Quando eu arrancar esse H e o OH, formando a água aqui, ó, o que ficou? Ficou uma ligação aqui, outra ligação aqui. Percebam que daí um desses hidrogênios, na verdade aqui era CH2 mesmo, né? E o outro tá lá já, né? O que acontece? Sobra CH2, CH2. Tá aqui, ó. CH2, CH2. E nasce essa liga dupla que tá em vermelho aqui. Eu vou pintar de azul, que eu não gosto de vermelho. Tá aqui, ó. Esta liga dupla nasce. Mas quem é esse cara? É o eteno, é o etileno. Então, vou repetir. Etanol perde água com ácido sulfúrico concentrado a 170 graus, desidrata, perde água e nasce uma liga dupla, formando quem? O etileno. E esse etileno é o mesmo que esse etileno que vem do petróleo? Sim! Ele vai fazer o mesmo plástico que vem? Sim! É tudo igual. A diferença é da onde? Vem de quem? Qual é a matéria-prima? A matéria-prima, prima mesmo, lá é a cana, que gera a glicose, que fermentada dá o álcool, e o álcool desidratado dá o etileno. A partir do etileno, polimerização, e aí tu tem o saco de plástico, tu tem o polietileno. Bom, então, pergunta dos caras, por que o nome é plástico verde? Por que o nome é plástico verde, Pierre? Porque ele vem de vegetal. Ele vem de vegetal, ele vem da cana. Tá, Pierre, quais são as vantagens deste plástico verde? Tá lá a primeira, cara. Tá lá a primeira vantagem dele. É renovável. A matéria-prima renovável. Não precisa ficar extraindo petróleo. Se o petróleo acabar, eu planto mais cana. E plantando a cana, eu obtenho álcool. Então, é uma matéria-prima renovável. Renovável. Segunda vantagem. Enquanto é vegetal, faz fotossíntese. E se faz fotossíntese, o que ela faz? Capta o CO2 da atmosfera. E ao captar o CO2 da atmosfera, diminui o efeito estufa. Cara, que coisa importante isso aqui, meu. O Enem adora isso. Pierre, por que os países mais desenvolvidos, a Europa principalmente, países que têm uma consciência ambiental maior, vêm aqui no Rio Grande do Sul comprar o etanol, o plástico, o polietileno da Braskem aqui no Rio Grande do Sul, da fábrica de plástico verde da Braskem. A própria Zero Hora entrega os jornais em saquinho de polietileno da Braskem de plástico verde. Por que isso? É uma consciência ambiental. Porque eu não estou usando combustível fóssil, não estou usando fonte material, matéria-prima fóssil, eu estou usando renovável. E quando era cana, fazia a fotossíntese e captava o CO2 da atmosfera, diminuindo então o efeito estufa. Tá? Esse é, vamos dizer assim, o grande diferencial do plástico verde. Se tu me perguntar, Pierre, extração, aí tem fermentação que é químico, depois tem a desidratação intramolecular que é químico, os caras tiveram que mudar toda uma planta, construir uma fábrica aqui no interior do Rio Grande do Sul para fazer isso aí, plantar cana na volta, quer dizer, teve todo o investimento. É mais caro esse plástico? Sim. Provavelmente esse saquinho vai ser alguns centavos mais caro do que o outro. Só que o pessoal acha que vale a pena, o pessoal acha que é uma consciência ambiental, que além de ser renovável, ele ajuda a diminuir o efeito estufa, certo? Então, temos que saber, se cair na prova, plástico verde é verde? Não. Ele é biodegradável? Não. Ele é um plástico diferente do outro? Não, é um plástico comum. A diferença é que ele vem de material verde. A matéria-prima é a cana-de-açúcar, então ele vem de um material verde, renovável e que faz fotossíntese. Se te perguntar quais são as reações envolvidas, primeiro o processo físico, extrai o suco da cana, depois a fermentação da glicose da cana produzindo etanol, e depois a desidratação intramolecular do etanol, com ácido sulfúrico como desidratante a 170 graus, vai formar o etileno e daí por diante
é igual como qualquer outro plástico, ok? Aqui, pessoal, então está resumido o ciclo desse plástico verde. Ó, açúcar, glicose. O que está rolando aqui? Fermentação. A fermentação gera CO2 e o etanol. O que eu faço com o etanol? Desidrata. Depois que desidrata, ele vira o etileno. O que o etileno é? Um monômero. Aqui ele, monômero. Esse monômero, que é o etileno, o que eu faço? Polimeriza. Polimeriza. E ele vira o polietileno, que é o polímero, que é o plástico. Tá? Então aqui tem um resumo de toda essa operação do plástico verde, que começa até anterior a isso, né? Porque eu tenho aqui a cana, eu faço a extração dos açúcares da cana e aí o processo todo começa, certo? Bom, gurizada, para a gente terminar o estudo do álcool etílico, não posso deixar de falar em termos de queima, em termos de álcool combustível, suas vantagens e suas desvantagens em termos ambientais. Observem aqui que isso aqui é bem importante. Eu tenho aqui a combustão do gás natural, que eu já vi com vocês. Ela gera, para cada 1 mol de gás natural, 1 mol de gás carbônico. Observe a gasolina. Para cada 1 mol de gasolina, eu estou gerando 8 mols de gás carbônico. Por que eu estou comparando, no primeiro momento, gasolina e gás natural, GNV? Porque os dois são combustíveis fósseis. Vamos lembrar, o GNV está lá embaixo da terra, a gasolina está lá embaixo da terra no petróleo. Algum destes dois espontaneamente sairia debaixo da terra e iria lançar 1 mol ou 8 mols de CO2 na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa? Não! Só foi para a atmosfera, só foi causar efeito estufa porque eu fui lá embaixo da terra cavar, gerar esse CO2 através da queima do combustível. Então eu estou poluindo. É um CO2 que não iria para a atmosfera, mas eu estou mandando. Qual é a vantagem do etanol em relação aos dois? Bom, primeiro que em relação à gasolina, tu está vendo, para cada 1 mol de etanol, eu gero apenas 2 mols de CO2. Se tu pegar o álcool e a gasolina, é um vareio. O álcool gera só 2 mols de poluição de CO2, enquanto a gasolina 8. Ou seja, gasolina, você é muito poluidora. Além do que, você está sendo retirada debaixo da terra, é uma poluição que eu estou gerando, porque ela não iria para a atmosfera. Agora vocês observem o etanol. O etanol, ele vai gerar 2 mols de CO2, que seria mais do que o gás natural. Concordam comigo? O gás natural gera 1 mol de CO2, mas o etanol gera. Mas por que eles consideram ele um biocombustível? E bom em termos ambientais. Por quê? Ele gera 2 mol de CO2 a cada 1 mol que eu queimo. Mas não te esquece que ele veio da cana. E se ele veio da cana, ele veio de vegetal. E se ele veio de vegetal, teve fotossíntese. E se teve fotossíntese, ele capta pelo menos um pouco do CO2 que ele mesmo vai gerar. Então, vocês observem que a fotossíntese faz o que eles chamam de compensação. Pessoal, ao queimar o álcool etílico, eu vou gerar CO2 para a atmosfera? Vou. O problema é que quando ele é cana-de-açúcar, ele é vegetal, ele faz fotossíntese e ele gasta um pouco desse CO2. No fundo, então, é um CO2 a mais que eu estou gerando, é uma troca. É uma troca. Eu consumo o CO2 para gerar, para o vegetal crescer, para fazer a fotossíntese, e quando eu queimo o álcool, eu devolvo esse CO2 para a atmosfera. Então, na verdade, funciona como se fosse uma mera troca, e não gerar um CO2 a mais. Nisso, eles dizem, então, que ele chega a ser até melhor do que o metano, porque o metano está gerando esse CO2. O álcool etílico, ele está gerando, mas ele gasta um pouco. Na pior das hipóteses, fica ela, por exemplo, com o metano, e a vantagem dele é ser renovável.
ele vem de vegetal, então a vantagem dele é ser renovável. Outra vantagem em relação à gasolina e óleo diesel está aqui, ó. Ele não vem contaminado, o álcool etílico não vem contaminado com enxofre. Ele não é um combustível fóssil, ele não é uma pedra, ele não é um mineral. Então, ele não tendo contaminação com enxofre, ele reduz chuva ácida. A ausência da contaminação com enxofre permite que ele não cause chuva ácida. É uma outra vantagem em relação ao diesel, ao carvão. Ao gás natural não, porque o gás natural também não tem enxofre, né? Mas ao carvão, ao diesel, à gasolina, esse álcool aqui tem menos incidência de enxofre, menos incidência de chuva ácida, tá? Bom, então o álcool é tudo de bom? Não. Para terminar ele, vale a pena nós vermos aqui essas duas fotos emblemáticas, né? Que mostram o lado negativo do álcool. Quais são os grandes problemas? São as condições de trabalho, praticamente um trabalho escravo que o boia fria vive lá no canavial, sol a pino o dia inteiro, causando câncer de pele, calor, desgaste, oxidação e envelhecimento precoce desse cara que está trabalhando aqui. O risco, porque eu tenho uma felpa dessas que entra na pele, eu trabalho com facão, então é um trabalho que tem acidentes, é um trabalho que tem um risco para a saúde, além do sol, além do desgaste, do envelhecimento, além de toda a fumaça que eu estou respirando aqui, ainda tem o risco de se cortar, tem o risco de perder uma parte por decepamento, sei lá como é que chama aí. Eu tenho aqui o risco de uma felpa dessas cravar, ou seja, é um trabalho praticamente escravo. E as pessoas ganham pouco para fazer isso. Então, na verdade, isto já foi contestado uma série de vezes, as condições de trabalho no canavial. E a segunda desvantagem é que, depois que eu trabalhei esse canavial, depois que eu já tirei a cana que eu queria, para poder plantar a nova safra, olha aqui, pessoal, tem que botar fogo. Se eu tenho que botar fogo, eu estou queimando madeira, cara. Eu estou queimando madeira, eu estou gerando fuligem, material particulado da queima incompleta, que gera bastante problema respiratório. Eu estou gerando mais CO2. O que adiantou então? É meio que balela. O que adiantou ele ser vegetal e fazer fotossíntese se eu vou queimar esse canavial para plantar o próximo? Vai gerar muito CO2 na atmosfera. Risco de esse incêndio se espalhar pelas casas e causar um dano ambiental maior. Estou queimando aqui outras coisas que estão junto aqui nesse canavial que vão poluir também. Então vamos combinar o seguinte: o álcool não é essa maravilha toda. Ele tem dois graves problemas: as condições de trabalho dos funcionários que trabalham no canavial e a queimada que eu tenho que fazer para que nasça para que eu possa plantar a próxima safra. Isso gera muita fuligem e muito CO2, certo? Bom, cara, fizemos um apanhado geral no álcool aí. A próxima coisa que nós vamos ver é o biodiesel em seguida. Abraço, daqui a pouco estamos de volta.